Vamos continuar lendo Apocalipse capítulo 7. Eu vou fazer uma breve retomada aqui, uma leitura corrida até onde a gente parou. E nós vamos depois continuar os comentários, tá ok? Vamos lá, capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Vamos ler. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Eu vou lendo, vai lembrando das semanas passadas, né? Tenta ir reconectando. E o nascente do sol, o oriente, né? A bênção de Deus, tenta ir lembrando. Esse anjo tinha o quê? O selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Vimos bastante sobre o selo, símbolo ali de proteção, pertencimento, né? Então uma marca ali de propriedade, pertencendo a Deus ali. Versículo 4, então, ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí a relação das tribos, né? Cada tribo 12 mil. E nós vimos que a ordem que as tribos são colocadas, provavelmente é uma ordem teológica. Não é outra ordem, porque no Antigo Testamento você tem várias ordens. A ordem dos filhos, na sequência de filhos. Você tem a ordem da terra, você tem a ordem do peitoral do sacerdote. Cada ordem depende da situação e do objetivo. Aqui nós temos um objetivo maior, que é justamente... Por que a tribo de Judá aparece antes? Da onde o Messias vem? Da tribo de Judá. Então você está o tempo inteiro em torno da pessoa de Cristo, do Messias, do Cristo ressurreto, do Cordeiro. Então a primeira tribo que aparece, ela tem tudo a ver com a linguagem teológica do livro. Por isso ela está aparecendo. Lá no Antigo Testamento, nenhuma vez aparece a tribo de Judá em primeira vez. Nenhuma lista. Mas aqui ele faz questão de colocar Judá e não Rúben, que é o primogênito. Porque o Messias vem da tribo de Judá, é justamente da linhagem messiânica. Existe uma ênfase aqui sacerdotal, existe uma ênfase na obra de Cristo. Então, provavelmente, como a gente falou, 144 mil é um número simbólico para a totalidade da igreja, apesar de alguns teólogos entenderem com isso com literalidade. Deixando sempre bem claro que existe contrapontos, mas eu pessoalmente entendo que está falando isso. Com uma ressalva que eu quero colocar outro que eu não falei a semana passada. Vamos lá, olha só que interessante. Existe um acréscimo na interpretação aqui por um outro teólogo chamado Richard Bauckham. Então daquele comentário grosso lá, o Osborne, ele cita Richard Bauckham, ele fala assim: olha, para mim, Richard Bauckham tem razão quando ele diz isso. E o que Bauckham diz? Ele diz isso aqui. Ele apresenta razões convincentes. Então Bauckham tem um comentário, um livro dele, que ele apresenta razões convincentes para interpretar os 144 mil, não somente como a igreja fiel. Presta atenção. Então nós já entendemos que não é a tribo literal de Israel, tudo bem? Que ela representa um certo tipo de totalidade de pessoas que vão ser seladas em determinado tempo dos finais dos tempos. Ok. Aí Bauckham fala assim, tá, mas para mim não é só a igreja fiel, mas também aquilo representa um exército do Messias, o exército messiânico que levará a bandeira de Cristo e o seu evangelho às nações. Então, os 144 mil para Bauckham não é a igreja, não é o Israel literal, mas são as pessoas seladas nos finais dos tempos que vão justamente levar o evangelho de Cristo a todas as nações, cumprindo o sermão de Jesus lá em Mateus 24. Que os sinais dos tempos, um dos sinais dos tempos é quando houver testemunho do evangelho em todas as nações. Aí então virá o fim. Então é interessante aqui, eu estou na dúvida ainda se eu acato isso ou não.
como uma interpretação do texto. Faz muito sentido dentro da questão profética do finais dos tempos. Mas em relação ao texto, eu estou cauteloso em achar que é exatamente isso. A princípio, para mim, é uma completude dos selados dos finais dos tempos. Aí Balcom fala, mas tem uma coisa a mais aí, eles estão sendo selados para uma missão. E faz sentido um pouquinho com o que a gente vai ver lá para frente. Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas, né, de concordar plenamente, aí eu fico assim, e agora, né? E a gente não tem essa clareza. Mas você percebe que é interessante, né? Dentro do contexto, eles vão percebendo. O que é Osborne e Balcom se concordam? Não é literal. Isso eles concordam, que não existe um Israel literal sendo selado. Inclusive, eu vou dar uma curiosidade para vocês. Acho que minha mãe segue ela, aquela menina Aline de Israel, e tem uma outra mocinha também que fala próprio de Israel, que eles entendem a cultura de Israel, moraram lá, tem muito contato com os judeus de Jerusalém, né, do judaísmo ali. E é algo interessante, uma delas, eu acho, eu não sei se é a Aline ou a outra, ela é Kohen, que significa que é da família sacerdotal de Levi. O pai dela é da família de Levi, literalmente a família de Levi da Bíblia. E quando perguntaram para ela das 12 tribos, eu posso tentar achar esse vídeo e jogar lá no grupo para vocês verem, se vocês quiserem. Já viu? Ela mostra que ninguém sabe mais de que tribo é. Não existe mais as 12 tribos. Ninguém sabe, elas foram extintas, elas foram misturadas, não existe mais uma linhagem das tribos de Israel pura. Não existe, nem os judeus sabem. A única tribo que eles sabem exatamente se ele for da tribo de Levi. Por quê? Porque guarda a tribo sacerdotal para se o templo for levantado. Tá? Então essa é a explicação. Então, na verdade, não faz nem sentido. É óbvio que Deus pode fazer um milagre e reunir ali, óbvio, Ele pode fazer isso. Mas se a gente pegar na literalidade, não existe mais essas tribos. De forma literal e sem mistura. Como que se essas tribos não tivessem misturado desde o Antigo Testamento até hoje. Gente, não existe mais isso. Então, a grande possibilidade é que não seja realmente literal aqui. Que haja uma figura profética em cima dos números. 12 vezes 12 vezes 1000, como eu falei, que dá os 144 mil. Que são 12 representações do Antigo Testamento, 12 do Novo, 1000 como algo, um número de completude. Então, dizendo, existe uma selagem de um número completo no tempo dos fins, representando a igreja de Cristo. Então, a possibilidade da interpretação ser essa, a meu ver, é muito maior. Tá? Essa moça ela traz muitas informações muito interessantes, culturais, que ajudam bastante a gente entender algumas questões aí. Tá? Então eu passei. Outra coisa importante também, que se surge falar bastante. Já ouviram falar que o terceiro templo está sendo reconstruído? Deixa eu explicar isso, porque senão a gente acha que está sendo reconstruído. No sentido das paredes estão sendo levantadas. Gente, não é verdade. Não está acontecendo isso. Se isso acontecer hoje, dá guerra mundial. Porque o templo é na cúpula muçulmana, onde está levantado a igreja daquela. A minha mãe foi lá na frente, aquela cúpula dourada, né? Atrás dali do Muro das Lamentações, que pertencem ao Islã, aos árabes. Ninguém entra lá, o judeu não entra lá, só visitante, né? E ainda acompanhado deles. Então aquele território aonde o templo tem que ser construído não pertence nem a eles. O templo não está sendo reconstruído. Para de ouvir coisas sem saber. Quando eles falam que está sendo reconstruído, eu vou te explicar por quê. Porque tem um grupo de judeus ortodoxos que acreditam profundamente na reconstrução do templo. Eles montaram uma associação e eles estão refazendo as peças do templo, para que um dia, ao construir, as peças estão prontas. Na cabeça deles, então, eles consideram isso reconstrução do templo. Mas as paredes do templo, não. E para acontecer isso, ou é um milagre muito grande, ou a gente não sabe o que vai acontecer. Então, estou ativando a curiosidade de vocês, porque eu sei que vocês ouvem essas coisas na internet. Outra curiosidade,
aí é interpretativa. Muitos acreditam que nos finais dos tempos, para Jesus voltar, o terceiro templo tem que estar reconstruído, literalmente. A pergunta é, será? Porque o templo prometido, que a segunda glória virá, já está sendo reconstruído e com pedras vivas. Não é o templo de Jerusalém, que a glória da segunda casa vai ser o maior. É a igreja. Jesus é justamente o templo, a pedra fundamental desse templo. E esse templo agora, onde Deus quer habitar, é com pedras vivas. Será que não é esse o templo construído para a segunda vinda? Porque é isso que a Bíblia diz. Ele vem habitar no meio do seu povo, do edifício, do templo que ele está construindo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que independe do templo ser construído literalmente ou não para Jesus voltar para mim. Independe. Pastor, mas não pode acontecer? Pode também. O que eu estou falando é que independe, porque biblicamente falando, o templo já está sendo reconstruído com pedras vivas. Esse é o templo da nova aliança. Onde Deus diz, Deus não vai habitar mais em templos feitos por mãos humanas. Tem tanta coisa clara na Bíblia que a gente vai deixando. E outra, você sabe qual que era o maior inimigo de Jesus na época dele? O que girava em torno do templo. Por isso Jesus, isso aqui vai cair. Não vai sobrar pedra sobre pedra, porque todo o funcionamento religioso em torno do templo, hoje virou um ídolo. Isso aqui tem que ser destruído. E nos anos 70, Jerusalém e o templo foi destruído, porque o templo estava contra o Messias. O que estava acontecendo ali, por isso que ele entra chutando tudo, derrubando cambistas, chicote na mão. Olha o que vocês fizeram com o lugar que era para ser chamado casa de oração para todos os povos. Vocês estão fechando as portas para os gentios, vocês estão fechando as portas para os povos. Jesus vai lá e fala, isso aqui não vai sobrar nada. Em 70 o templo é destruído. Então nós temos algumas interpretações dispensacionalistas clássicas que influenciaram a nossa cabeça, muito ruim, que é onde eu tenho batido constantemente. E a semana passada, graças a Deus, eu dei uma deixa, falei para o Gui, o Luan conversou comigo, como eu falei. Hoje nós temos bons teólogos dispensacionalistas revendo essas coisas, reconhecendo erros teológicos. Mas se você quiser ler alguma coisa de um bom dispensacionalismo, você achar dispensacionalismo progressivo, aí você pode pegar de Bock, Você pode pegar ali que você vai ter boa informação do dispensacionalismo, porque ele está revendo coisas que foram ensinadas que não estavam biblicamente corretas, mas que alastrou o Brasil. E a gente fica com essas ênfases, Por isso a leitura bíblica, gente, ela é importante mais do que estudar escatologia. Porque os textos bíblicos nós vamos lendo, vamos entendendo, algumas coisas ficam ainda no ar, mas aos poucos ele vai clareando para a gente. Por isso a leitura é importantíssima. A outra questão aqui importante, rapidinho também, existe esses santos selados, 144 mil, eles representam todos os santos de todas as eras, ou eles são os santos do último tempo do escatom ali, na época da briga ali, da guerra da besta ali, do falso profeta contra a igreja. Então, adiantando, esses homens acham que eles são os crentes do último capítulo da história, que não é toda a igreja retrocedendo, São esse grupo de fiéis da igreja que vão pregar o evangelho nos finais dos tempos, dar o testemunho de Cristo, selados, que vão ser protegidos da ira de Deus, das taças, do selo e das trombetas, tá certo? Eles vão ser protegidos, mas vão ser assolados pelo dragão, que a gente vai ver, tudo simbólico, A gente tem visto isso. Então, isso aí eu já estou adiantando para vocês aí algumas interpretações. Então, para finalizar aqui, no plano geral do livro, gente, lembra sempre disso, também é uma mensagem às 7 igrejas da época. Se imagine você lá na época, lendo o Apocalipse, uma carta que foi escrita para você, lá no primeiro século,
E você olha e fala assim: poxa, será que eu sou um dos 144? Porque as 7 igrejas da Ásia estavam recebendo a carta para eles. Você acha que eles não se perguntaram? Será que somos nós? Né? Então, em parte, Deus estava prometendo uma proteção para eles, porque eles estavam sendo perseguidos pelo imperador Domiciano e outros imperadores que vieram depois. Fique tranquilo, vocês vão ser perseguidos, se mantenham fiéis. Mas em contrapartida, lembra que muitas vezes existe dupla cumprimento e um cumprimento final. Então esses homens leem de uma forma futurista. Isso e 144 mil ainda não são. Por quê? Porque não chegou algumas coisas que precisam, ou estão sendo selados e a gente não sabe. Mas são os últimos dos finais dos tempos, né? Se assim fizermos, né, permanecermos firmes em Cristo, seremos parte dos 144 mil, independente de sermos mártires ou não. Então esse é o entendimento deles aí. Tá? Tem alguma dúvida em relação a isso? Vocês queriam colocar, perguntar? Posso prosseguir? Como que está? Mais algumas informações, pode ser? Uma conclusão de Osborne aqui, ele fala assim: a lista das tribos destaca então a totalidade do povo de Deus, visto como o exército messiânico do leão da tribo de Judá. Essa é uma interpretação de Osborne. Ele está junto com o Balcom lá. Agora, gente, esse povo aí foi selado para quê? Além de ser protegido, eles vão ser protegidos. Mas existe alguma finalidade de selar? Existe. Vamos ver. Primeira, além de ser selado para ser protegido da ira de Deus, dos julgamentos, eles têm 2 tarefas. Vê aí no capítulo, vamos lá um pouquinho para frente, vai no capítulo 12. Versículo 11, deixa eu ver aqui. Primeira coisa então, antes de ler, eles são selados para ser testemunhas do Evangelho eterno, ao chamarem as nações ao arrependimento. Então eles são selados para quê? Para além de ser protegidos, serem testemunhas do Evangelho às nações. Versículo 11, como que eles vão vencer? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Como que eles vencem? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho e do seu próprio sangue. Aqui nesse texto você tem sangue do Cordeiro, testemunho dos fiéis e sangue dos fiéis no martírio. Eles foram martirizados por causa do Evangelho aqui. Aqui está a vitória, porque eles venceram. Se você for ver quem venceram aí, você pode olhar um pouquinho para cima que você vai ver ali, né? Você vai ver a resposta ali do capítulo, ali são a mulher, o dragão, tem várias, né, coisas aí. Então, você pode colocar toda a maldade, né, tudo aquilo que representa então o mal, foi vencido, o dragão vai ser vencido. Como? Pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho fiel da igreja e pelo sangue dos mártires. Olha que coisa forte, né? E é justamente isso que aqueles primeiros leitores estavam entendendo. Então, por que eles são selados? Fala comigo, para testemunhar. Independente das consequências do testemunho, para testemunhar as nações de Cristo. Segundo, eles vão participar da derrota do dragão, tanto pelo martírio, como a gente acabou de ler, quanto por comporem o exército do Cristo vitorioso no retorno dele. Aí a gente pode ir lá em Apocalipse 17, versículo 14. Olha o que está escrito aqui. Pega o 13 para você ver o contexto. O 12 fala dos 10 chifres, que são 10 reis, tá? Aí no 13, estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. O que eles vão fazer? Esses que estão compactuados com a besta, né? Que são reis aí, que também têm uma autoridade vinda desse poderio maligno. O que eles vão fazer no 14? Eles vão lutar contra o Cordeiro. Lutarão contra o Cordeiro.
e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Quem mais será vencedor? Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro, os selados. Então os selados vão testemunhar e vão participar da vitória do Cordeiro sobre a besta, sobre os reis malignos, sobre o dragão. Então eles estão sendo selados, gente, para serem protegidos da ira de Deus sobre os habitantes da terra, mas eles vão ser perseguidos, alguns martirizados, mas no fim o Cordeiro vai vencer e eles vencerão juntos. Então esse é o ciclo aqui do que está acontecendo. Tudo bem? Pergunta? Todo mundo está entendendo aí? Sim? Então, tanto o número 144 mil, quanto a lista das tribos são simbólicos, representando o número completo dos santos que Deus chamou do mundo a fim de formar o seu exército. E exército aqui de Jesus não pega em arma. Ele luta com o evangelho. Ele luta pregando o evangelho. É uma luta, Por isso que lembra lá nas bem-aventuranças, quem que vai herdar a terra? Os mansos, os humildes de coração, A luta do reino de Deus é sem arma, é pelo evangelho, é pela palavra, pelo testemunho. É isso que vai vencer o mal. Como Jesus vence o mal? Morrendo na cruz e ressuscitando. Como a igreja vai vencer o mal? Morrendo, se necessário, pelo evangelho e ressuscitando. O caminho é igual, o caminho é o mesmo. Nós não podemos fugir da realidade que o caminho é o mesmo, É aquilo que eu falei, A gente quer a glória sem a cruz, E Jesus mostrou que o caminho da glória é a cruz, porque a cruz é justamente aonde ele derrota o mal. A cruz foi o lugar onde ele foi coroado, onde ele recebeu autoridade sobre o céu e a terra, onde ele foi ressuscitado pela honra de tudo aquilo que ele fez. O Pai o recebe e o coloca sobre todos o nome. A cruz do cristão não pode ser evitada, ela faz parte da vitória, E são coisas difíceis, hoje da gente entender aí, Vamos fazer aqui então, gente, eu vou fazer aqui então um resumo de tudo isso que a gente falou, tá? Algumas anotações de resumo, para a gente começar o versículo 9 em diante, agora mudando uma cena completamente diferente. Agora os 144 mil que estão sendo selados no momento da ira de Deus, agora vai mudar o ambiente. Existe o que a teologia chama de a igreja militante na terra, que é o que está acontecendo aqui. Ela é a militante, que guerreia por Cristo e que sofre perseguição. E agora vai fazer uma passagem para a igreja triunfante no céu. Ele vai tombar, ele vai tirar os olhos da terra e da perseguição e daquilo que está acontecendo e olhar para o trono de Deus novamente, recapitulando algumas coisas até do capítulo 4 e 5. Belíssima passagem que a gente vai ver. Mas antes, vamos fazer um resumo. Embora essa seja principalmente uma descrição da igreja no período final de tribulação e martírio, para João e seus leitores, ela também tinha uma implicação para eles, como eu tenho frisado, no sofrimento deles, na perseguição deles. Portanto, as promessas dessa passagem têm uma grande aplicação para nós. Primeiro, no capítulo 7, de 1 a 3, é encorajador saber que Deus retém de fato os ventos da destruição, que Ele é paciente, 1 Pedro fala que Deus é paciente para com a gente, para que ninguém pereça, mas para que todos venham a se arrepender. Assim como em Apocalipse 6, 11 e 7, 4, o fim não virá antes que duas coisas ocorram. Agora, olha só, presta atenção, porque quando será o fim? Quando será o fim? Quais os sinais dos tempos? Tem algumas coisas que são sinais objetivos, que a gente não precisa ficar caçando coisa. A gente quer ficar caçando coisa. Aqui está muito claro que a gente não. O problema é que a gente não vai saber. Está tudo no controle de Deus quando isso vai acontecer. Primeira coisa, não vai vir o fim antes dos santos serem selados.
Segundo, e o número dos mártires esteja completo. Então, alguns sinais interessantes para os finais dos tempos, para a gente ficar caçando pelo em ovo. Ficar falando que a marca da besta é o celular, é a televisão, que o Papa é não sei o que o anticristo é o muçulmano, essas besteiras. Para a gente ficar caçando pelo em ovo. Tem coisas objetivas. A hora que nós virmos, né, na terra, uma movimentação de um evangelismo global, onde há um empenho evangelístico no mundo fortíssimo, judeus se convertendo a Cristo, como não acontecia antes. Olha só o que eu estou te falando. Perseguição e mártires, número de mortes por causa do evangelho crescer. Pronto, sinalizando que o negócio está chegando ao fim. Nós temos aonde eu ver, de uma forma um pouco mais objetiva, que o fim está chegando. O número de mártires vai se cumprir. Os selados para a evangelização mundial vai acontecer. Se começarmos a olhar e falar, olha, está acontecendo alguma coisa no mundo. Uma ação de evangelismo que nunca aconteceu. Mundial. Deus está despertando gente de Penápolis, de Araçatuba, do mundo, da Índia, da Ásia, de tudo quanto é canto, Estados Unidos. Está acontecendo uma coisa, o povo está indo para países perseguidos, mas o martírio está aumentando. Meu irmão, finais dos tempos. Então a gente não precisa caçar o terceiro templo, se é literal ou não é. Porque tem algumas coisas que não vão finalizar os tempos se essas coisas não acontecerem, e isso está claro. Isso, eles estão fazendo réplicas de móveis. Não. Eles entendem que eles estão construindo, porque eles estão refazendo objetos, para quando construir, tá pronto tudo lá dentro, né? Candelabro, aquela coisa toda. E isso, menorá, enorme lá, de ouro. Não está feito. É um dos objetos que estão ali, inclusive está várias coisas estão sendo feitas, né? Então eles aí que acontece, divulga-se como construção, mas quando o brasileiro ouve sem pesquisar, ele acha que lá os muros estão sendo construídos. Não, meu Deus, se isso acontecer hoje, dá guerra, né? Exatamente. Uma pedra. A pergunta nossa é essa: será que o templo para a segunda vinda ele é literal ou não? Eles creem, os judeus, por quê? Porque o Messias deles não veio, o nosso veio. O Messias já veio. Para eles depende do templo, para Deus voltar para a cidade deles. Nós não. Deus já voltou através de Cristo. Deus já tira a humanidade do exílio. Eles ainda estão exilados em suas próprias terras. Eles não têm o lugar do templo deles. É um clamor. Mas aí, se a gente voltar lá em Jerusalém, Jerusalém. Eu estou com Jerusalém na cabeça, eu vou fazer uma viagem, estou precisando, né? Se voltar lá em Apocalipse, se eu não me engano, é um que fala, vê se vocês me ajudem aí, que fala que lamentarão. Vê se vocês acham aí. Eu não achei aqui, gente. Fala que justamente prantearão, né, quando vê. Não, em Apocalipse, ele cita Zacarias, mas eu quero saber onde está em Apocalipse. Ele vai citar justamente Zacarias, exatamente isso aí. A gente estudou.
Não acharam aí, não? Depois eu vejo. Depois eu tento achar para vocês aí. Eu pensei que era ali no... Ele cita justamente Zacarias, exatamente. O que acontece? O 7, 1:7, deixa eu ver. Isso, é isso aí. Ó, eis que ele vem, né? Ele vem com as nuvens. Está falando justamente da segunda vinda do Messias, que já veio. O Messias já veio para a gente, para eles não. Mas o nosso Messias vai voltar a segunda vez. E quando ele vier, quando ele aparecer, fizer essa aparição, olha o que acontece. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. De quem ele está falando aqui? Do povo judeu. Quem traspassou, é óbvio que a gente sabe que tem a disputa, né, do Império Romano, tudo, mas essa profecia é de Zacarias para o povo judeu. E é justamente nesta hora, gente, que eles vão prantear. Absurdamente aqui, né? Vai haver um lamento, ó, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Então os judeus é a hora que vai cair a ficha deles e falar assim: nós perdemos o Messias lá atrás, e ele está voltando, e eles vão naquele momento reconhecer e haver o que se cumprir, o que está escrito: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. E isso independe de templo. É isso que eu estou falando, independe. A questão é se Jesus vai deixar acontecer o templo físico ou não, a gente não sabe. O que eu falo é que tem algumas coisas que são sinalizações para mim muito mais desejáveis. Nós temos parte na nossa evangelização. Cadê a igreja evangelizando? Cadê onde toda a terra, né, testemunho? Você viu que aquela moça Ariadna falou? Quantas milhares, eu acho que chegou a falar milhões de pessoas na face da terra nunca ouviram ainda falar o nome de Jesus? Tem muita gente, tem muito trabalho da igreja. E a gente, né, fica, Deus, e aí, né? Aí a gente fica dentro das nossas cidades. Por isso que eu tenho falado aqui, gente. Eu quero que a nossa igreja edifique, cresça em qualidade de fé, cresça em número, para a gente olhar um pouco para fora. Cresça, obviamente, sustento financeiro, porque a gente não consegue fazer nada se não tiver o dinheiro envolvido hoje. Você não consegue sustentar um missionário, você não consegue enviar um missionário. Então nós precisamos crescer em alguns focos, para a gente olhar para fora e falar: gente, nós queremos participar dessa evangelização do mundo. A gente quer estar ali, né, abrindo igreja em outra cidade, abrindo igreja em outro lugar, enviando missionário para lugares difíceis que o evangelho não tem sido pregado, porque senão a gente fica se trombando aqui na cidade, né? A gente fica se trombando, um pastor querendo roubar a ovelha do outro. Abrir igreja vai convidar gente que não é salvo, convida os crentes da igreja do outro. Olha o absurdo da questão, né? O evangelho tem um monte de gente na cidade perdida. Não, o cara abre a igreja e sai caçando crente na rua para encher a igreja dele. Meu Deus, né? Onde a gente foi parar? Né? Se fosse Paulo estava indo para tudo quanto é lugar, que não queria nem saber de crente, né? Ele ia atrás dos seus para pastorear, para cuidar, edificar a fé. Mas ele não ia caçando coisa dos outros. Não, ele ia em lugares onde o evangelho precisava ser pregado, ou então onde ele já tinha pregado, para ele fortalecer a fé dos irmãos, dos seus discípulos. Então, para você ver como a gente tem tanta coisa para fazer, né? E a gente fica olhando no nosso mundinho, se trombando entre nós, né? Com inveja do outro que está fazendo uma coisa que eu queria fazer. Sabe essas coisas tão picuinha de igreja, que não dá nem para acreditar que os crentes brigam por causa dessas coisas ainda, mas briga. Não, né? Não é triste, a situação é triste demais.
Porque tem muita coisa para fazer. É isso que eu falo, gente, a gente não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Tem muita coisa para fazer. Essa conversa que eu tive com o Guineg esses dias, com o Luca Vitória, que são líderes aí de jovens, o Gui liderando o louvor, o Luan Vitória agora, os jovens, a Lari e o Pedro, conversei também, enfatizei isso aí também com eles. Gente, nós temos que fazer as pessoas crescerem em Cristo. Não tenha ciúme, inveja, faça as pessoas ficarem boas. Sabe por quê? Porque nós queremos que abrir outra igreja, a gente tem que abrir igreja lá no Jardim do Lago, não tem uma igreja evangélica lá. Tem uma igreja evangélica, uma cidade lá para o lado da pista lá. Uma cidade para lá. Nós vamos botar um ponto de pregação, precisamos pregar. Aí a gente precisa de obreiro, a gente precisa de gente que está ali, né? E eu já falei para eles e agora eu falo publicamente aqui, a hora que a igreja estiver bem aqui, né? Os pastores, gente pregando, né? A igreja andando, os louvores estão acontecendo, tudo aqui, sabe quem que vai abrir outra igreja? Sou eu que saio daqui. Porque eu quero que a igreja ande sem mim. Eu não preciso estar aqui. Porque se a gente ficar dependendo do pastor ali, a igreja não está viva. Eu quero falar, gente, estou me enviando para abrir uma igreja. Eu quero começar do zero. Eu quero começar do zero. Não quero mandar ninguém, não. Você fica aí, prega no meu lugar. Aqui na igreja está cheia, né? Eu vou lá na Cidade Jardim. Eu vou lá em Alto Alegre, eu vou abrir, como eu gosto de abrir, começar com gente do zero, que não sabe nada, que a gente está crescendo, a pessoa está aprendendo, discipulando. Gente, é a coisa mais gostosa que tem no mundo, do que tratar com crente velho, com ranço. Infelizmente, mas é verdade. Porque são as pessoas que a gente gostaria que fosse madura, comete coisas infantis absurdas. Aí da pessoa que está se convertendo, eu aceito isso, né? Está se convertendo, né? Infantilidade na fé, poxa, está começando, mas e gente que está há anos na igreja? Não pode. Nós estamos falando de coisas seríssimas, nós estamos falando aqui do retorno de Cristo, do Cordeiro, do reino de Deus, de testemunho, de mártires, e a gente faz umas coisas na igreja que não faz sentido. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos refletir. Fala, Deus, não, me ajuda. Tem muita gente. Esses dias eu até pensei, eu falei assim, né? A gente podia fazer um marketing da igreja. A gente pode fazer. Um marketing, pagar um impulsionamento no Instagram e tal. Aí eu não sei se eu já estava andando, quando eu vou andar de bicicleta sozinho, né? Eu falo com Deus, eu ouço a Deus, é o meu lugar de oração, é meu. E quando a gente vai ante amigos, né? Tem um monte de conversa boa que surge, né? Aí eu pedalando lá, acho que eu estava pedalando, eu falando, Deus, eu acho que eu vou fazer vamos pagar lá, impulsionar para a igreja ser conhecida. Por quê? Porque lá na academia, tinha uma pessoa que eu conversei, e a gente falou da igreja aqui, ela falou, não, eu nunca ouvi falar na igreja. Ela nunca ouviu falar da igreja aqui. Eu falei, então tem gente na cidade que nunca ouviu falar da igreja aqui. Então vamos impulsionar, hoje no Instagram você impulsiona, paga ali, meu irmão, todo mundo passa na igreja, né? Aí eu senti, não vou falar que Deus falou comigo, porque eu tenho muito temor de falar isso. Mas, às vezes eu penso que Deus unge a nossa conversa com nós mesmos. Eu prefiro entender que Deus às vezes unge o nosso pensamento, né, do que simplesmente falar que Ele falou. A gente comete alguns erros. Então eu percebi que Deus estava me conduzindo à reflexão. Eu acho que é a melhor forma de entender. Mas o pensamento era meu, mas Ele estava me fazendo pensar. E é como se Ele perguntasse para mim, mas se for um monte de gente de uma vez lá, vocês vão dar conta de discipular hoje? Para que você vai fazer divulgação da igreja? O povo está pronto para receber? As pessoas estão sendo acolhidas? O pessoal está discipulando todo mundo? Vai chegar gente para quê lá? O que vocês vão fazer com esse monte de gente? É uma pergunta que faz sentido. Não sei se fui eu ou Deus me fez perguntar, mas que faz sentido, faz sentido. Chega de uma vez 50 pessoas que olham lá, imagine um Instagram, ele vai fazer com que 10 mil pessoas aqui fiquem sabendo da igreja, 15 mil pessoas. Numa semana, se a gente impulsionar, vai passar na tela deles. Se chegar desses 15, chegar a 100, 50 de uma vez aí, o que a gente faz com esse povo?
Como que a gente vai fazer para essas pessoas chegarem ao pequeno grupo? Quem que vai cuidar de quem? Quem que está disposto a caminhar com quem? Ou essas pessoas vão ficar soltas aí? Entende? Nós temos que pensar, porque essas pessoas têm que ser discipuladas, elas não têm que só frequentar culto. Elas têm que ser discipuladas. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Cadê as pessoas? Não, está aqui, eu estou aqui, pastor. Eu vou discipular, vou grudar em 3 aí. Vou estar junto, vou caminhar com elas. Pode deixar que ensinar o evangelho para elas, eu vou ensinar. Você percebe como tem muita coisa para fazer ainda? Então, eu acho que assim, Apocalipse mexe com a gente, porque mexe com coisa séria. Finais dos tempos, fidelidade, perseverança até o fim para ser salvo. São coisas sérias. Martírio, testemunho. Então, essas coisas devem fazer a gente, com certeza, então, refletir. Amém? Eu encerro aqui hoje, deixa eu ver só para não ficar pendente para a semana que vem alguma coisa desse texto. Para fechar, o que acontece então que a gente está percebendo? Que Deus vai guardar o seu povo dos efeitos dos selos, das trombetas e das taças. Porém, não toca nesse nome aqui, mas a gente entende que é o anticristo e o sistema anticristo e seus seguidores farão guerra contra a igreja. Então, os juízos de Deus, a igreja não vai sofrer, mas a perseguição e o martírio, sim. Essas são coisas interessantes. Resolve alguns problemas aí que o pessoal pergunta. Então, o chamado desse livro, gente, é qual? Perseverança fiel. Perseverança fiel. Perseverança fiel a Cristo. Amém? Fica hoje, então, a nossa reflexão e a mensagem aí dessa parte. A semana que vem a gente entra no céu de novo. A gente vai ver o que está acontecendo no céu, ver como a igreja vitoriosa, triunfante, esses selados que foram mortos, como eles vão ser vistos agora. João fica até sem saber o que está acontecendo. Aí você vai ver, porque lá no céu não tinha ninguém, só anjos, 4 seres viventes, os seres celestiais, não era assim? De repente ele vê uma multidão no céu. Ele fala, mas que esse povo aí? E aí a gente vai ver a pergunta do ancião aqui, entrando e falando, João, quem que é? Sabe quem é? Eu falo, não sei não, fala quem é para mim, E a gente vai ver a conversa muito bonita, porque ali, não vou dar spoiler não, a semana que vem. Tá bom? Vamos orar, gente? Vamos agradecer pelo dia de hoje?